através da Igreja, traduzindo textos religiosos e pondo por escrito, fazendo gramáticas, pequenos dicionários, colocaram essas línguas por escrito. Também o aparelho colonial português, por razões de necessidade, acabou, e alguns missionários católicos fizeram pequenas gramáticas e dicionários e tradução de contos e de provérbios de certas zonas de Moçambique e de Angola. Mas digamos que tudo isso era um material muito escasso. E tanto que em 1920, aliás, em 1908, em Lourenço Marques foi publicado um jornal bilingue, em português e ronga, chamado O Africano. E em que havia, tanto em que o ronga, que é uma variante urbana do xangano, que é a língua da zona, era escrito ao mesmo nível que o português. No entanto, isto durou até aos anos 30. Nos anos 30, com o início do fascismo em Portugal e a tomada, digamos, a subida ao poder de Salazar, acabou, porque foi proibido o uso das línguas locais. Então, para incentivar e impor a língua portuguesa. Digamos que a colonização francesa em África usou o mesmo método. Também impôs a aprendizagem do francês. Os ingleses não. Os ingleses, no seu ato colonial, tanto na Índia como em África, incentivaram o ensino das línguas locais. Mas incentivaram com intuitos políticos, que era dividir para reinar. Porque os africanos não tinham acesso à língua de poder, a não ser uma pequena elite. Portanto, estavam sempre com essa barreira, com essa fronteira da língua. Não dominavam o inglês, dominavam a língua local, mas não dominavam a língua do outro. Portanto, havia uma espécie de subalternidade pelo silêncio, pelo desconhecimento. Então, digamos que as diferentes formas de colonização provocaram, por um lado, o desenvolvimento da escrita das línguas locais, mas, por outro, uma posição de subalternidade durante o tempo colonial muito grande. No caso dos espaços coloniais de Portugal, os espaços africanos, a implementação das línguas locais não ocorreu pelos factos que eu referi, mas houve um desenvolvimento da língua portuguesa. E atualmente, digamos, vocês estão a ver um país com 22 línguas diferentes. Para promover o ensino de material escolar, para ensino dessas línguas, é preciso haver muito dinheiro. Mesmo escolhendo 3 ou 4 línguas como sendo as línguas com maior número de falantes, de qualquer modo é um ato discriminatório em relação às outras, porque a língua em África é uma questão de ordem política. Não é por acaso que a Nigéria teve não sei quantas guerras civis. Porquê? Porque há 3 grandes grupos etnolinguísticos que têm, por assim dizer, rivalidades. Então, politicamente, a questão da língua tem de ser muito bem equacionada. Não pode estar no poder apenas um grupo, ou uma língua, ou uma cultura. Têm de estar todos representados. Ou seja, têm de estar representadas as antigas nações, que faziam parte daquele território que foi resultado do recorte que os europeus fizeram na Conferência de Berlim em 1884. Em 1884, como vocês sabem, os europeus reuniram-se na chamada Conferência de Berlim e recortaram o espaço africano em termos de fronteiras. E dentro dessas fronteiras ficaram antigas nações divididas. A parte norte de Moçambique pertence à Tanzânia, ou seja, o mesmo grupo fala a mesma língua. No entanto, a Tanzânia é um país, Moçambique é outra. A parte central de
Moçambique, Shona, faz fronteira com o Zimbábue. Ora, os Shonas, quando passam da beira para o Zimbábue, estão dentro do mesmo território cultural, mas não estão dentro da mesma nação atual. Ok. Como é que, pelo que você disse agora, né, tem a ver com essa pergunta aqui. Na verdade, o livro é editado em português, não é isso? A maioria dos livros. E a difusão do livro, assim, para as escolas? Há uma difusão, o governo tem feito os livros para incentivar a leitura? Eu não sei se estamos a falar do livro como material escolar. Material escolar? Tem havido, digamos, tanto em Angola como em Moçambique e em Cabo Verde, os primeiros 10 a 15 anos foram anos das primeiras repúblicas, das repúblicas populares, em que os governos eram socialistas com uma ideologia marxista e foram criadas as associações de escritores que editavam livros subsidiados pelo Estado. Então os autores tinham acesso à edição com facilidade e programavam também, apoiavam as edições do livro escolar. Atualmente, depois do espaço das primeiras repúblicas, digamos que os países entraram dentro desta onda generalizada do global, não é? Digamos que os sonhos marxistas e as utopias das nações populares terminaram completamente. E então, o Estado continua a ter uma forte intervenção no apoio ao livro escolar. No entanto, a circulação nas zonas rurais é mais difícil, é nas zonas urbanas. A edição é privada. É privada, mas consegue, por vezes, alguns apoios estatais. Mas é uma edição reduzida. Eu posso vos dizer que um livro publicado em Moçambique, de um autor normal, que não seja, por exemplo, a Paulina Chiziano ou o Miyakoto, de um autor menos conhecido, não ultrapassa 500 a 1000 exemplares. Quem são os leitores? Os leitores são as pessoas da área da cidade. Mas o que é que acontece? E o livro é caro. Portanto, as pessoas às vezes pensam entre comprar um livro ou comprar o pão e a comida para ter em casa, não é? Portanto, o livro não é barato como era no tempo das repúblicas populares, em que era o preço da chuva, por assim dizer. No entanto, acontece uma coisa muito curiosa, é que as pessoas compram e emprestam, passam de umas para as outras. E outra coisa muito curiosa que acontece é as pessoas que sabem ler, que leem àqueles mais velhos que são analfabetos. Leem em voz alta, como acontece no romance Terra Sonâmbula, em que a criança que está ao pé do velho, que não sabe ler, pega nos caderninhos do relato de Kim Tzu e começa a ler em voz alta para entreter o seu mais velho à noite e para conhecer aquela história. Portanto, aquele que não sabe ler, ouve aquele que sabe ler. Professora Ana Mafalda, um aspecto assim que chamou a nossa atenção diz respeito à oralidade. Então, a literatura africana, né, tem essa característica muito forte. Então, de certa forma, seria uma maneira dos escritores trazerem para o texto literário as línguas locais, pelo menos alguns matizes dessas línguas, da sua sonoridade, por meio dessa oralidade presente na literatura. Essa era uma pergunta que eu gostaria aqui, de fazer.